Meus alunos, esse é um vídeo que você precisa prestar atenção, porque eu vou te ensinar agora sobre o capítulo 12 do livro de Eclesiastes. Esse capítulo aqui é um dos capítulos mais importantes do livro de Eclesiastes. Preste muita atenção, porque o que eu vou te ensinar aqui vai te ajudar a interpretar, a entender o capítulo 12 do livro de Eclesiastes. Então perceba, o capítulo 12, Salomão aqui ele está um homem maduro, Salomão ele era um sábio, Salomão ele também era um grande estudioso da ciência, e Salomão ele estudou sobre tudo o que existia debaixo do céu. E perceba que no capítulo 12, Salomão ele vai fazer aqui uma diferença entre o jovem e o velho. Salomão vai abordar aqui a questão de você servir a Deus enquanto você está jovem. Porque jovem você oferece para Deus toda a sua juventude, toda a sua força, toda a sua capacidade. Então, Salomão vai mostrar o seguinte, que vai chegar um tempo em que você vai querer fazer e você não pode, porque o seu corpo não vai corresponder. Salomão aborda aqui que o nosso corpo, ele é como um tabernáculo, como uma tenda, que vai se desgastando. Então, capítulo 12, Salomão, ele vai mostrar a degradação do nosso corpo. Então perceba, eu vou te mostrar aqui a linguagem que Salomão usa. Se você não entender essa linguagem aqui, você não vai conseguir entender o que Salomão está dizendo. Eu já quero pedir a você, pega aí a tua Bíblia, pega a tua caneta, pega o teu caderno, uma folha que estiver próxima a você, para que você anote o que eu vou falar, porque isso aqui é muito importante e muito impactante. Então, vamos lá? Eu vou te explicar o capítulo 12 e ele começa dizendo o seguinte, ó. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais você venha dizer, não tenho neles contentamento, não tenho mais nesses dias que eu estou vivendo alegria. Então, o que Salomão está abordando aqui? Ora, Salomão está dizendo, em primeiro lugar, enquanto você é jovem, você precisa entender que a sua força, a sua garra, a sua juventude, o seu vigor precisa servir a Deus. É isso que Salomão está dizendo. Porque se você não fizer isso, vai chegar o dia da velhice. E quando chegar esse dia da velhice, você vai querer fazer, até a tua mente vai projetar em fazer, mas o seu corpo não vai corresponder. Por quê? Porque o corpo também envelhece. E aí Salomão vai usando várias figuras aqui para demonstrar o envelhecimento do corpo e o corpo não vai conseguir mais responder aquilo que a sua mente quer. Agora vamos lá. Vamos entender aqui o verso 2. Salomão diz, antes que se escureçam o sol e a luz e a lua, e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. O que Salomão está abordando aqui? Salomão está trazendo uma figura de uma tempestade. Ou seja, Salomão está dizendo, enquanto você é jovem, está tudo tranquilo. Mas quando você chega na velhice, parece que você está enfrentando tempestades o tempo todo. Vence uma tempestade e vem outra tempestade. Vence uma tempestade e vem outra tempestade. Então Salomão, ele está usando a figura de uma tempestade para dizer que quando você for velho, você vai enfrentar muitas dificuldades. Verso 3, ele vai dizer assim, ó. No dia em que tremerem os guardas da casa, o que significa guardas da casa? Salomão está falando sobre os braços. Os braços vão chegar um dia que vai perder a sua força. Você não vai conseguir mais trabalhar. O texto continua. E se curvarem os homens fortes. O que são esses homens fortes? Grifa na sua Bíblia. Homens fortes quer dizer as pernas. As pernas hoje, as suas pernas, enquanto jovem, você tá bem pra caramba. Você corre, você faz maratona, você faz natação, você faz tudo. Você faz caminhada, sobe morro, desce morro, vai montanhas, desce montanhas. Mas vai chegar um dia em que as suas pernas não vai mais corresponder. Então esse homens fortes aqui, ele se refere às pernas. Depois ele fala assim, ó. E se cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas. Então, em primeiro lugar, o que são os moedores? Grifa na sua Bíblia. Os moedores são os dentes. Salomão está dizendo que vai chegar um dia em que os seus dentes vão cair. A idade vai chegar para você. Mas graças a Deus que tem aí a odontologia para fazer esse milagre, né? Vamos lá. Depois ele vai falar sobre aqueles que olham pela janela. O que é isso? São os olhos. Os olhos vão ficar embaçados. Os olhos não vão mais conseguir enxergar do mesmo jeito que você enxergava. Você vai ter dificuldade para enxergar. A velhice traz tudo isso. Verso número 4, ele vai dizer assim, ó. As duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura. O que significa isso? Salomão está dizendo que por conta de você não escutar direito e também não ter a mesma voz diante, a voz potente, você não vai conseguir falar direito, não vai conseguir se expressar direito e também você não vai ter uma boa audição. Então, Salomão está dizendo, às vezes você vai estar na rua, alguém vai falar com você e você não vai conseguir discernir qual é a pessoa que está falando com você. Você simplesmente vai ouvir ruídos, você simplesmente vai ouvir vozes falando bem longe
longínquamente e você não vai conseguir perceber. Por quê? Porque você vai estar com dificuldade tanto no falar como também na audição. Então Salomão está dizendo que a velhice ela vai chegar. Verso de número 5. Como também, quando temerem o que está no alto e houver espanto no caminho. O que Salomão está dizendo? Essa expressão aqui, ele está dizendo que você vai ter medo de altura. Qualquer coisa vai te causar espanto. Você está na rua, qualquer coisa vai te assustar. Quando você é velho, o velho se assusta com tudo. Então, isso aqui é uma fase da velhice. E Salomão está dizendo que qualquer coisa, por mais baixo que seja, para o velho é alto. Ele tem medo de altura, entende? Então, é isso que Salomão está dizendo. E ele vai continuar dizendo assim, ó, e florescer a amendoeira. Florescer a amendoeira quer dizer os cabelos ficarem brancos. Também ele vai continuar aqui, ó. E o gafanhoto for um peso. Ou seja, imagina um gafanhoto carregando um peso. Não é algo estranho? Quando alguém chega na velhice, por mais leve que ele esteja carregando alguma coisa, por exemplo, se ele carregar essa Bíblia aqui, para ele já é pesado. Por quê? Porque ele chegou no estado da sua vida que é como se fosse um gafanhoto carregando um peso. Não vai dar. Ele acha aquilo pesado. É muito difícil ele carregar. É isso que Salomão está abordando aqui. E ele vai continuar dizendo aqui, ó. E perecer o apetite. O que significa isso? Apetite aqui não é de comer comida. Apetite aqui é o ato sexual. Quando alguém chega na velhice, a pessoa ela não tem mais aquele prazer em fazer sexo. A pessoa não tem mais aquele prazer como os jovens tinham. E outras pessoas até perdem de fato esse prazer, esse apetite pelo sexo. Continuando, ele vai dizer assim, ó, porque o homem se vai à sua eterna casa. Ou seja, ele está falando a respeito da morte. Salomão aqui está pensando na sua morte. Olha que coisa. E ele continua dizendo, e os planteadores andarão rodeados pela praça. Então Salomão, ele está falando a respeito da morte. Quando chegar o fim da morte, ele descreve todo o processo de envelhecimento do corpo humano até chegar na sua morte e o dia do funeral, onde as pessoas vai tocar a música em que aquela pessoa em vida pediu para tocar. Então Salomão faz essa alusão, né, ao velório. Continuando o texto, no verso 6, ele vai dizer assim, ó, antes que se quebre a cadeia de prata e se despedace o copo de ouro e se despedace o cântaro junto à fonte e se despedace a roda junto ao poço. O que Salomão está falando no verso 6? Salomão está usando todas essas expressões para falar sobre a morte, sobre a partida. Todas essas expressões que Salomão usa aqui, no verso 6, ele faz menção à morte, quando o espírito deixa o corpo e o corpo volta ao pó. No verso 7, ele vai dizer o seguinte, no mesmo princípio que Gênesis capítulo 2, ele mostra que o homem veio do pó e para o pó ele vai retornar. E ele faz um contraste aqui dizendo que, ao mesmo tempo que o homem tem a natureza terrena, o homem também tem a natureza divina. Por quê? Porque ele diz, o pó volta para a terra como era, no princípio. E o Espírito volta a Deus que o deu. Ou seja, todos nós temos a centelha divina. Todos nós temos o sopro, aquilo que Deus fez lá no Gênesis. Soprou em nossas narinas o Ruach Hai, o Espírito de vida. Então é o que Salomão está dizendo. Quando chegar no fim da vida, o corpo ele volta ao pó e o Espírito que Deus deu volta para Deus. É isso que Salomão está dizendo. Então, nas entrelinhas, Salomão, no verso 7, ele aborda aqui as duas naturezas do homem, tanto a natureza humana quanto a natureza divina. Então, esse espírito aqui, que a Bíblia fala, é o fôlego divino que Deus deu a cada ser humano na face da terra. Compreendeu? Então, espero que esse vídeo ele tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, manda aí a sua mensagem, tudo que você compreendeu, deixa sua dúvida. E outra coisa, se você quiser fazer um curso de hebraico bíblico comigo, deixa aqui nos comentários, Arthur, eu quero fazer esse curso de hebraico. E aí eu vou te passar todas as informações, o valor do curso. Eu acredito que esse curso será uma bênção para o seu ministério, tá bom? Quer estudar comigo? Então venha fazer parte do nosso grupo de alunos, porque vai ser muito bom você estudar a palavra de Deus comigo, tá certo? Deus abençoe você, sua casa e a sua família, e até o próximo vídeo.